Começou a gravação, começará em breve. 3, 2, 1, começou. Então tá. Ó, vamos lá. Shalom a vocês, shalom a todos. Shalom. Vamos entrar aqui na Tanar 2, tá bom? A leitura aqui. Shalom. Shalom, pastor Manuel Morim, graça e paz. Missionária Fabiana, irmão Guilherme, presbítero Guilherme, da Unajumec, o Gabriel, que está conosco também, o Davi Salles, o Adriano Melo, o Renato Silva, o pastor Ismael Costa, que vai ser um dos pregadores aí da Chaveave. Vamos preparar com ele aí daqui a pouquinho. Dar as fotos aí para a gente fazer o trabalho lá. Bom. Quem vai ser os pregadores? Já falou com Aí ele? sim, é maravilha, ó. Gabriel Dias entrou com a câmera. Saiu de novo. Vamos lá. Então vamos. Irmãos, enquanto a página aqui estamos fazendo já a gravação, eu entrei aqui sobre o que é a Tanar. Alguns já sabem o que é a Tanar. Eu expliquei sobre o acróstico. O que é o acróstico? Eu também expliquei que acróstico é quando você pega cada letra de uma palavra para montar outras palavras. Se eu pego o nome de Davi para montar alguma coisa, aquele é apenas uma montagem para falar de dedicado, A de amor, V de vitória, I de inteligente, tudo bem. Mas aí é irrelevante, porque é apenas um acróstico comum. Agora, o acróstico definido é quando você pega as 3 letras da Tanar, para falar do Antigo Testamento, que no original em hebraico é Tanar. Por que os judeus escolheram Tanar? Porque não tinha como escrever Torá, Nevim, Ketubim. Ia ficar um texto tão grande para falar do Antigo Testamento ou da Antiga Aliança. Então, eles abreviaram. Como que abreviaram? Usando apenas o TNK. T de Torá, Torá, lei, N de Nevim, Nevim, profetas, K de Ketubim, ou Ketubim, que é escritos, tá? Deixa eu fechar só o áudio aqui do nosso irmãozinho. Só abre o áudio quando for falar ou pedir, levanta a mãozinha, tá? Vamos lá. Então, isso é a Tanar. TNK. Torá, Nevim, Ketubim. Aí eu fiz uma pergunta para vocês, né? Qual que foi a pergunta? O que significa lei e profetas? Por exemplo, nós lemos nas Escrituras Sagradas que a lei e os profetas são aqueles que profetizavam profecias referentes às palavras de Deus e também, no Novo Testamento, profecias dos profetas e a lei que falava em referência a Yeshua, a Jesus. Ok. Só que minha pergunta foi, vocês já ouviram falar muitas das vezes sobre lei, profetas, leis e profetas nas Escrituras. E a pergunta foi, o que significa lei e profetas? Por que eles usam essa forma, essa temática? Por que usa a temática lei e profetas? Por que se utiliza essa palavra lei e os profetas? Simples. Se você ler lá no Evangelho de João, por exemplo, em João, tanto em João como em Lucas 16, 17, tá? Vai dizer que a lei e os profetas vigoraram até João Batista, né? Vai trazer mais ou menos isso. Que a lei e os profetas vigoraram até João Batista, lá em Lucas 16, certo? Então tá usando lá a temática, lei e profetas, né? Tá falando lei e profetas. Mas por que lei e profetas? A lei e os profetas são as mesmas coisas ou não? É uma coisa diferente da outra. É a mesma coisa. O Renato levantou o joinha lá, que é a mesma coisa. Tá? Olha lá. Ele levantou, deu o joinha, falou que para ele é a mesma coisa. Quem acha que é a mesma coisa aí? Leis e profetas são as mesmas coisas. Dá um joinha. Quem não acha que não é, não levanta a mão. Só o Renato levantou a mão. Então, só o Renato acredita que a lei e os profetas é a mesma coisa. O pastor Ismael não acredita que é a mesma coisa. Davi Salles não acredita que é a mesma coisa. Adriano também não acha que seja a mesma coisa. Assim como os outros irmãos, que eu não estou vendo a imagem, então não tem como saber. Mas tá bom. Então vamos lá. Eu vou passar para vocês aqui. Olha que coisa interessante. Foi onde eu falei e vocês não tinham ouvido. Tá? Olha só. Existe um tratado chamado de Shemot Rabbah,
tá? Tratado de Shemot Rabbah, capítulo 28, versículo 6. Professor, o que é o Tratado de Shemot Rabbah 28, 6? Vou passar para vocês agora. Não sei se a câmera vai dar para ver aí, ó. Mas está aqui, ó. Em hebraico, ó. Olha lá, Tratado de Shemot Rabbah. Olha lá. 28. 28. Sabe o que é esse tratado aqui que eu tenho no meu PDF? É o Talmud judaico. Dos grandes e mais sábios rabinos da história, como, por exemplo, Gamaliel, professor de Paulo, Hillel e tantos outros, como Isaac Lurian, como Maimônides, Ramban, Yohanan, tá? Vários sábios que era ácido de estudar as escrituras todos os dias para decifrá-las e desmembrá-las com mais sabedoria e ensinamento para o povo. Um desses rabinos, aqui no Tratado de Shemot Rabbah, capítulo 28, versículo 6, eles dizem, receba isso aí, hein? Nós vamos entrar na Bíblia agora para isso. Eles dizem que os profetas só existem porque foi dada a Torá no Monte Sinai, os 10 mandamentos. Se os 10 mandamentos não fosse dado, ou Deus não aparecesse para dar, não existiria profeta em Israel. O que você está querendo dizer, professor? Quer dizer que os profetas só existem por causa da lei que Deus deu, os mandamentos? É só por causa disso, senhores e senhoras. Se Deus não tivesse dado os mandamentos a Israel, não existiria profetas. Porque os profetas só existem porque eles são aquilo que está escrito em Daniel, capítulo 10, uns que nós tomamos como profeta. Daniel 10, 6, que está escrito que eu vi como se fosse um anjo. O seu corpo era feito de bérilo, tão formoso que quando ele falou, a sua voz era como o som de multidões. Eu vou ler isso para vocês aqui, umas passagens, presta atenção nisso. Muito interessante, tá? Vamos lá. Então, ou seja, a lei e os profetas são sine qua non. O que é sine qua non? São sinônimos um do outro. São a compleição, o complemento um do outro. Tá? Os profetas só existem, por isso que existe um debate teológico dizendo, existe profeta na nossa geração e na nossa atualidade como antes? Aí alguns dizem, sim, existe. Outros, não existe. Aí entra aquela teologia, isso aqui é um ensino de hermenêutica e exegese que eu estou passando, que eu vou passar só para o Adriano, tá? Não é nem para vocês aí, não, porque o Adriano que vai experimentar esses estudos aqui durante quarta-feira, tá? Existe um debate teológico dizendo que não existe o ministério de profeta na nossa época. Tanto que, se alguém falar para mim assim, existe pastor, existe professor, existe o ministério de profeta. Então a pergunta é, se existe, por que não tem esse cargo dentro das igrejas? Por que só tem ministério de pastor, presbíteros, diáconos e não tem de profeta? Por que não? Por que não unge o homem a profeta aí hoje em dia? Só unge a pastor, a presbítero e a diácono. Cadê o profeta? Se tem, cadê? Alguém quiser falar alguma coisa? Pode abrir o microfone. É porque eu acho que hoje em dia tá tendo muita pilantragem. Eu acho que um profeta não teria como se esconder em muitos cargos aí que muitas pessoas se escondem, né? Por exemplo, um profeta, se ele profetiza algo e não cumprir, aí a gente já vai ver que ele é um Tá, aí que é o problema. A igreja acredita que profeta é aquele que só traz revelações. O profeta só é profeta se tiver poder de profecias e revelações. Eu vou explicar para vocês que profeta em Israel não é isso. O profeta em Israel, ele existe para advertir e não para trazer revelações como médium. Não para ficar trazendo profecias e revelações. O profeta de Israel foi feito, nasceu para advertir aqueles que estão no pecado e abençoar aqueles que estão na obediência. Isso existe profeta. Mas e aquelas profecias e revelações que acontecem? Aquilo é consequência da obediência daquela pessoa que está ouvindo o profeta e do profeta que está em santidade com Deus. Não é lei, não é regra. Profecia e revelação não é regra. A regra é a advertência do profeta.
Só que na igreja, acredita-se que profeta das nações é aquele que tem profecia de revelação, aonde tem uns aí que usa até a rádio para revelar 127 revelação por dia. O cabra é mais poderoso que Isaías. É inacreditável. Né? Chega a ser até engraçado, é verdade. Para mim é engraçado, mas tudo bem. Então, assim, tem que saber entender essas coisas. Porque se vocês entrarem num debate, vamos fazer um debate desse... Não, sabe por que eu ri? Porque a semana passada teve um pregador aqui que falou uma profecia, falou assim para a irmã, você vai viajar, faz as malas. Aí ela nem esperou, já fez as malas e já viajou. Por isso que a gente riu aqui. Não tem discernimento, o povo, infelizmente. Não é fácil, não. Aí eu não vou falar nada, não, porque é complicado, né? Não é fácil, não. Mas vamos lá. Então, o que acontece? O profeta, ele só existe, ele já nasce para ser aquele profeta. Que nem, eu não acredito em predestinação de pessoas que já nasceu para ser salvas e outras que nasceu para ser amaldiçoada. Isso eu não acredito nessa predestinação. Eu acredito na predestinação, como eu já disse desde o começo. Deus, ele predestina para que todo homem nasça, cresça e sirva a Deus e siga os mandamentos de Deus como eles são e o seu exercício daquilo que Deus propôs a cada um desde antes de nascer. Mas o homem tem direito de escolhas. O homem tem direito se ele quer ser salvo, se ele não quer, se ele quer ser punido, se ele não quer, se ele quer obedecer, se ele não... Tem escolhas. Tem escolhas. Essas escolhas afetam se Deus vai salvar ou não? Afeta, sim. Porque Deus é justo e trabalha de acordo com a meritocracia. É óbvio. Então, existe a predestinação, sim. Por isso que lá vai dizer, lá em Jeremias capítulo 1, que antes que Jeremias, no versículo 5, antes que ele nascesse, Deus já o conhecia no ventre da sua mãe. Não é assim, pastor Ismael? Deus não falou para Jeremias? Antes que tu nascesse, eu já te conhecia. Eu sei quem tu és. Versículo 5, eu sei quem você é. E te escolhi como profeta para as nações. Então, Deus já tinha escolhido ele. Já tinha predestinado que ele nasceria para ser profeta. Tá? Mas aí seria uma escolha dele. Se ele ia querer ser ou não na vida dele. Obedecer a Deus ou não. Ele teria os resultados da sua obediência como recompensa e da sua punição pela desobediência. Isso é óbvio. Tá? Pode haver predestinação? Pode. Mas não esqueça que sempre tem o direito de escolha. Isso é óbvio. Agora vamos lá. A igreja tem o costume de dizer que não existe a unção de profeta, e por isso que não ungem. Eu não vejo a igreja ungir ninguém a profeta. É só esses cargos que viraram agora até costumeiro. Tem gente que nem pastor é ungido a pastor. Tem gente que nem presbítero ou diácono não é, mas unge. Porque está muito tempo na igreja, está comigo aqui vários tempos, né? Já está há alguns anos, então vamos dar uma ungida, né? Ou outros pastores que ungem outro porque o camarada ajuda ele pra caramba na igreja, então para não perder a ovelha, dá unção para ele. Às vezes ele nem tem aquela unção, mas dá porque o camarada ajuda bastante, né? Cuida da igreja, vai para a obra, vai para o monte, dá oferta, dá dízimo, faz tudo. Então aí ele unge esse camarada para não perder ele. Aí faz isso também. Tá? E eu não só jogo a palavra fora aqui, não. Eu provo. Eu provo o que eu estou falando. Mas tudo bem. E existe agora aqueles que são escolhidos porque tem um chamado. E Deus os separa. Mas eu não entendo se é lá em Efésios capítulo 4, versículo 23 e diante. Paulo vai dizer que cada um foi separado, segundo o ministério, para profetas, para pastores, para evangelistas, para apóstolos e mestres. Aonde está os mestres e a unção de profeta na igreja que não fazem? Por quê? Porque na teologia cristã tem um entendimento que não existe profeta na nossa época. Como aqueles profetas. E eu concordo numa parte com a teologia. Realmente não existe. Sabe por quê? Foi dada a resposta aqui. Porque profeta hoje em dia, na nossa visão, é aquele que só tem que entregar profecia e revelação. Não é aquele que vem entregar a advertência contra aquele que está pecando contra a lei de Deus. Por quê? Porque profeta nasce para pregar contra aquele que está fazendo algo contra a lei de Deus. Mas como que eu vou ver um profeta hoje sendo usado na lei se a teologia prega que a lei já acabou, que nós estamos no tempo da graça? Como é que eu vou acreditar que tem profeta na lei se esses profetas nem sabem o que é lei? É por isso que não existe profeta. Só existiu na época deles.
Só no primeiro século antes de Cristo, no segundo século, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, lá. Mas depois do século 40 antes de Cristo até hoje, não tem mais profetas. Por quê? Porque se perdeu a visão, se perdeu os profetas, não houve mais profecia nem em Israel, muito menos nas nações. Então não tinha ninguém que pregasse contra o pecado do povo usando a temática. Qual é? Os mandamentos. Não tinha. O único que apareceu foi Jesus em Lucas 13, que quando ele ressuscita o filho da viúva, aí uma mulher diz, eis que surgiu um grande profeta entre nós. Aí começaram a receber Jesus como um grande profeta, porque Jesus pregava contra o pecado que era contra os mandamentos. Agora eu vou entrar numa coisa forte aqui, mas antes de entrar, vamos lá. Renato, pode falar. Shalom, amados. Boa tarde. Boa tarde. Pastor, depois que Jesus ressuscitou, antes dele subir aos céus, ele disse ao discípulo que ia deixar um consolador. A minha pergunta é, antes de Jesus ser sacrificado e ter feito tudo o que ele fez aqui na Terra, o Espírito Santo já interagia com as pessoas de forma direta? Como Não. O Espírito Santo só interagia na vida dos profetas. Ponto. A resposta é essa. O Espírito só agia nos profetas. Por isso que Deus profetizou em Joel 3 que ele tiraria isso dos profetas e daria toda a carne. Ele falou assim, ó, chegará o dia, há de ser que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Toda a carne. Vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos e vós profetizarão. Meu irmão, essa profecia Moisés estava guardando há muito tempo. Lembra quando Moisés separou um pouco do espírito que estava nele e Deus tirou e colocou em outros 70 que começaram a profetizar? Lembra? Aí Josué começou a ficar com ciúmes de Moisés e disse, mestre, Rabi, todo mundo está profetizando lá no arraial. O que Moisés disse? Oxalá, quem dera se todo o povo de Deus fosse profeta. Quem dera se todos tivessem o Espírito de Deus. Aí Deus falou, opa, aguarda aí, Moisés, está chegando um tempo que todos terão. E o que Deus fez isso? Sabe quando? Bem no dia da festa de Pentecoste, Atos capítulo 2. É por isso que eu trouxe o ensino sobre a história de Pentecoste. Porque tem gente que quer comer o bolo, mas não quer fazer. Tem gente que quer receber o Espírito, mas não quer praticar a festa. Aí não entende bolhufa nenhuma, não entende por que não tem o Espírito. Tá achando que o Espírito é ficar falando em língua, xirabacanta. Não é isso não, meu irmão. Não é isso não. Ter o Espírito é você profetizar como os profetas profetizou dentro da Torá. Dentro da Torá. Seja a favor ou seja contra aqueles que tiveram pecado. Agora eu vou provar isso aqui. Vai ficar gostoso. Eita! Vocês perceberam que, olha, no Antigo Testamento, ninguém era usado pelo Espírito de Deus, a não ser os profetas. Ah, mas a Bíblia diz que Sansão foi usado pelo Espírito de Deus. Foi usado para guerra, não para profecia. A Bíblia fala que o Espírito deu força, poder de força a ele, para guerra. Ah, Salomão foi usado pelo poder da sabedoria. Não confunda as coisas. Para profetizar como profeta, como Eliseu, como Elias, Isaías, Jeremias, Amós, Obadias, Daniel, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Malaquias, Zacarias, esses aí, nenhum foi como eles. Nenhum. Aí eu vou falar para vocês aqui. Lembra lá na passagem de Êxodo, capítulo 20, versículo 18, assim como Êxodo 19, que está escrito o seguinte. Vamos ler aqui. Eu vou ler. Deixa eu ler. A minha amadinha pegou aqui meu livrinho, mas eu vou ver se eu abro. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Agora eu vou compartilhar com vocês aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Bíblia. Porque eu não estou conseguindo abrir a minha Tanar. Deixa eu ver. Eu acho que eu consigo sim. Peraí.
Deixa eu ver se eu abro minha Tanakh aqui em PDF. Eu acho que eu tenho ela. Vamos lá. Tanakh. Oh, meu Deus, que pena. Não tem. Não estou com a Tanakh aqui. Mas tudo bem. Vamos nessa aqui, que já que eu conheço aqui o hebraico, eu sei quando está no original ou não. Vamos lá. Bíblia Hebraica Transliterada. Olha aqui, eu vou compartilhar a tela com vocês, vocês vão ler comigo antes de já entrar no livro. Porque para entrar nesse livro agora, nessa página em diante, eu preciso explicar isso aqui para vocês. Tá? Eu preciso passar isso aqui para vocês. Então, o estudo tem que ser completo. Para não ficar faltando. E aí depois, se eu faço pergunta, pastor, eu não sei. Pastor, eu não entendi. Mas peraí, como que você não entende uma coisa que você está estudando? Eu gosto que os meus alunos saiam craque, saia sabendo o que está falando, né? Não é falar por falar, né? Ficar jogando, balbuciando palavra, não. Vamos lá. Olha só. Olha, aqui tá bom. Ó, vou abrir aqui para vocês. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Vê aí para mim, fala para mim se vocês estão vendo a tela. Peraí, abrir aqui. Aqui, ó. Vou compartilhar a tela agora. 1, 2, 3. Vê se a tela está sendo compartilhada. Tá ou não? Não. Não? Agora sim. Tá, agora tá, né? O que tá Isso. escrito aí? E todo o povo viu os trovões, os relâmpagos e os sonidos da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Ok. Então vamos lá. Foca nessa frase aqui, ó. Só nisso. Eu vou falar para vocês em hebraico. Vamos lá. Vechal acha'an roim et hakulot ve'et halapidim ve'et kol hashofar ve'et ha'ar Hashem vayereh ha'an vayenu vayamedu merahok. Ou seja, vechal ha'an e viu todo o povo et hakulot, o som das vozes. Não está escrito aqui trovões. Et hakolot. Kolot aqui é voz. Kolot, lot, ot. Ot no hebraico é um plural. Se fosse singular, seria et hakol. Et hakol, o som da voz. Mas não está falando só uma voz. Aqui está et hakolot, o som das vozes. Eles ouviram o som das vozes. Ve et halapidim. Sabe o que é halapidim? Halapid? Halapid é lâmpada, língua. Língua, tá? Língua é tocha de fogo. Tocha de fogo. Halapid, halapidim. Então eles não viram só um halapid. Eles viram halapidim, plural. Eles viram línguas de fogo no meio do monte quando Deus apareceu em Êxodo 20, 18 para entregar a tábua dos mandamentos. Tá bom? Olha isso aqui. Olha que interessante. Tá, vamos lá. Ó. Aqui, ó. Então disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, vós tendes visto que eu falei com vocês desde o céu, vai Yomer Adonai ele Moshe kol tomar, el binei de Israel, ater heretem kin, min ha-shamayim dibartir amachen. Então o Senhor falou com eles desde o céu, dizendo, eu manifestei, eu falei com vocês. Ou seja, por que Deus ele fez uma ênfase nisso aqui? Vai Yomer Adonai ele Moshe kol tomar el binei. Israel tem reitem que min hashamayim. Eu, Israel, tem reitem. Eu falei com vocês desde o céu. Por que ele está falando eu falei com vocês desde o céu? Vocês estão vendo minha imagem aqui também, né? Vocês estão vendo minha imagem aqui, além da... Tá. Por que ele disse eu falei com vocês? Porque existe a palavra aonde Deus aparece a Moisés e fala assim, assim como eu falei com você, Moisés, e com o povo, eu não falei com os vossos pais. Eu não me manifestei desse jeito a Abraão, Isaac, Jacó, como eu estou manifestando a vocês. É só vocês lerem Êxodo capítulo 6 em diante. Deus falou para Moisés, assim como eu estou me manifestando a vocês aqui, eu nunca, na história, desde o tempo até Moisés, eu nunca me manifestei a homem algum. Quando eu falei com seus pais, eu não me apareci. Eu não tinha forma nenhuma quando eu falei com eles. Eles ouviram a minha voz. Mas vocês vão me ver. Vocês vão ver a manifestação. E aqui está bem claro que o Senhor disse,
que se manifestou, e olha lá, ó, vou até subir mais um pouquinho no versículo 18. Olha lá, se manifestou, vamos subir, sobe. Aqui. Vechalahan roim, né? A palavra roim aqui vem do hebraico re'e. A palavra re'e é ver, olhar. Roim quer dizer olharam. Então quer dizer, vechal é todo Ra'an, o povo. Aqui Ra'an não é só o povo, tá? É os povos. Até porque não estava só o povo de Israel ali, tinha uma multidão de outras nações que saíram do Egito com eles. Então já dá para ver claramente que os mandamentos não só foi para o povo de Israel, os 10 mandamentos, que é a Constituição Suprema, foi para todos. Vechal Ra'an roim, viram et hakolot, et vozes kolot. Agora, sabe o que é interessante? Quando a gente vai entrar nesse debate de exegese bíblica, e isso aqui tem que entrar numa exegese, você vê que há uma diferenciação do que se lê na igreja. Um exemplo disso, deixa eu parar até aqui a apresentação, depois eu mostro vocês de volta a apresentação. Eu quero ver vocês aqui na imagem. Vamos lá. Abram aí as imagens, hein? Quero ver vocês. Não quero deixar vocês aí, não. Gabriel também, se puder. Então, vocês veem que Hakolot são vozes. Então, eles viram vozes. Os rabinos dizem que aquelas vozes estavam passeando sobre a cabeça deles como forma de letras. Mas aí é uma tese dos rabinos, que pode ser ou não, mas aí eu não, né? Aí é um estudo rabínico, uma doutrina deles. Mas aí ele vai dizer que as vozes passavam por ele. O que é som das vozes? Eles viram halapidim, tochas, lâmpadas de fogo, e Hakulot, e ouviram as vozes. Ué, Deus não é um só? Por que eles ouviram um monte de vozes? Alguém quer responder isso? Quem quer desafiar, responder aí para mim? Vamos lá. É como se fosse um debate na live. Vamos embora. Responda para mim. Renato, fala aí. Amado, pode ser tanto interferência de outros seres celestiais ou formas distintas dele se apresentar ou se expressar com aquele povo? Então você acredita que aquelas vozes também eram de outros anjos e seres falando junto com Deus? Acredito que sim. Anjo pode entregar a Torá? Ou uma forma dele se expressar, um meio espiritual que nós não conhecemos, uma forma dele se expressar. Mas a Torá foi entregue por Moisés, não foi? A Torá foi entregue por Moisés como intermediário para o povo. Isso. Mas e quem entregou para Moisés? Foi Deus. Tá. Uma coisa que o Renato falou, ele até acertou e achou bacana, tá? Os rabinos falam que a Torá foi dada por intermédio de anjos. Isso é fato, tá? Até porque no livro de Enoque fala isso também, tá? O livro apócrifo. Até porque você vê Paulo falando sobre isso e também Judas. Quando Paulo vai falar assim que Yeshua, quando se manifesta e revela-se a ele recebeu uma revelação não humana, não dada por mãos humanas, mas uma revelação divina, de Deus. Exclusivamente de Deus. E alguns rabinos, e nós estudamos isso, que a Torá foi manifesta através do ministério dos anjos. Mas entregue, mas aqui está falando das vozes. De onde eram essas vozes? Era dos profetas. Ó, você quase matou a jogo. Vamos lá. Quando fala que eles viram as vozes nos montes, Vaiomer Adonai, Vaiomer Elohim Vereta Moshe. Então começou a dizer o Senhor a Moisés: essas lechar aser hadribot, essas são as 10 palavras que eu vos ordeno. Aí ele vai dar os mandamentos. Anohir Adonai Elohecha, eu sou o Senhor, o teu Deus. Aí começa. Quando Deus começa a dar os mandamentos, em hebraico, eles ouviram essa voz dizendo: Anohir Adonai Elohecha, e aquele som fumegava no monte.
eu sou o Senhor, o teu Deus. Quando ele começou, diz os rabinos, em Gemot Rabá, capítulo 28, versículo 6, isso bate com Isaías 48, versículo 16, isso bate com Jeremias, capítulo 1, que naquela hora que eles deram os mandamentos, passou-se a existir o espírito dos profetas. Enquanto Deus estava entregando a profecia, os mandamentos a Moisés para espalhar para o povo, o espírito dos profetas estava sendo criado por Deus para trazer eles em vida na terra. E o mais interessante, o próprio Moisés profetiza isso em Deuteronômio, capítulo 16. Ele vai dizer assim: essas leis que hoje eu vos dou, hoje, não é só para aqueles que estão aqui conosco hoje, mas é para aqueles que também não estão. Ou seja, quem é que não estava lá que tinha que receber aqueles mandamentos? As pessoas que viriam, os profetas. Que falariam em nome da lei de Deus. Vocês entenderam por que os profetas existem? Meu irmão. Isso, aí, ó. Agora eu vou falar o som das vozes, Hakulot. Ó, se eu fosse vocês, eu, quando era aluno dos rabinos, não era bobo, não. Eu escrevia tudo no caderno. Por isso que eu aprendi. Mas vou dizer uma coisa para você. Quando você vai ler aqui, olha isso aqui. Aí você vai matar a jogada de que vozes é aquela que está no monte. Olha aqui Daniel, capítulo 10, versículo 6, ele fala. Ele diz o seguinte: seu corpo era como bérilo, seu rosto parecia com um relâmpago, e os seus olhos eram tochas acesas. Seus braços e pés eram cor de bronze avermelhado. E quando ele falou, o som da sua voz era semelhante a de multidões. Eita! Daniel falou que a voz do Senhor é como o som de multidões. Isso é literal ou alegórico? E agora? Pastor Ismael, vamos lá, pastor Ismael, o que o senhor acha? Essa passagem de Daniel 10:6, o senhor acha que é literal ou alegórico? Quando ele diz que a voz do Senhor é como voz de multidão. Eu acho que é alegoria, ou é uma literalidade, ou é uma mescla de uma alegoria dentro de uma literalidade? Eu acho que é uma mescla. Pode falar, você acha que é uma mescla? Ok. Você, Renato? Acredito que seja uma alegoria. Somente uma alegoria. Missionária Fabiana? Também acredito que sim. Que seja o quê? Literal, alegoria ou uma mescla de alegoria dentro da literalidade? Tô mais na terceira. Terceira. É. Adriano? Terceira. Pastor Ismael? Depois eu volto para ele. Segunda. Segunda? Alegoria? Gabriel? Terceira. Terceira. Vamos matar a jogada. Vamos lá. Nós sabemos que Deus dá os mandamentos. Se ele dá, Moisés escreve e passa para o povo. Só que Moisés vai morrer, não vai? Vai morrer. Depois vai vir outros dele profetizando, como Josué. Não é isso? Sim. Como a tribo de Levi, que tinha que ensinar as leis para o povo, depois da morte de Moisés e de Arão, porque eles eram agora os sacerdotes que tinham que ensinar. Mais tarde nascem os rabinos, os mestres também, que falaram dentro da Torá. E os profetas. Se eu ajuntar os profetas, se eu ajuntar o reino sacerdotal da tribo de Levi, se eu ajuntar os profetas, a tribo de Levi, os mestres, o sacerdote, pergunta, isso dá uma multidão ou não? Dá. Sim. Dá uma multidão de gente. Então não foi só pessoas comuns ou algumas que falaram. Muitas falaram. Então é uma multidão, não é? Então, quando Daniel fala que viu, na visão, quando ele viu aquela pessoa preciosa montada daquela forma, e a sua voz era como um som de multidões, e a gente vai lá em Êxodo 28, falando que o povo viu como som de vozes. Vou falar, quem falou que é o terceiro acertou. Porque aquilo é uma mescla. É uma mescla de uma alegoria, uma forma figurada para falar algo de literal. Ou seja, multidão é literal, não é alegórica, é literal. Mas as vozes, ninguém vê vozes. Você ouve vozes. Mas eles falam que viu as vozes. O que é ver? É visão.
Zahor. Visão. Eles teve uma visão. Quando viu o estrondo da montanha, Deus concede para eles a visão de ver, ouvir, de ver as vozes. O que é ver? É que eles estavam vendo uma profecia. Eles estavam vendo algo que haveria de acontecer. O que haveria de acontecer? Quando Deus entregasse aqueles mandamentos a Moisés, vai vir muita multidão pregando a verdade em prol do reino e da lei de Deus. Por isso que Daniel vai dizer, quando eu vejo Deus, eu vejo ele, e quando ele fala, quando ele falou, é como o som de multidão. É como o som, não é que ele falou que a voz dele é o som de multidão. Ele falou que a voz do Senhor era como som de multidões. Ou seja, é como ver muitos profetas, muitos sacerdotes, muitos servos de Deus profetizando dentro da Torá depois que ela foi dada para Moisés. É isso que ele quer dizer. Então é uma forma alegórica dentro de uma literalidade. Aprenda isso. É porque tem gente que fica numa loucura. Tinha gente que fala assim, pastor, a voz de Deus é como um som de multidão, então deve ser uma voz barulhenta, né? Deus deve falar bem alto, irmão. Deus já apareceu para alguém diretamente falando aí com vocês? Quem já ouviu a voz de Deus aí direto? Entra para mim na página, já vai entrando na página do livro. Eu vou abrir aqui para vocês. A página do livro. Pronto. Vocês estão me vendo, né? Tudo bem aí? Tá ótimo. Então, continuando. Então, vocês entenderam que a voz de Deus é como um som de multidão, por quê? Porque aquilo é uma forma alegórica, que aí a irmã acertou, quem falou de alegoria, era uma forma alegórica para expressar que muitas pessoas falariam em nome de Deus da sua Torá, implantariam o seu reino aqui. Lembra aquele ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus? Já ouviram falar isso? Que um ditado antigo, né? A voz do povo é a voz de Deus. Sim, a voz do povo, mas eu não concordo com essa frase, tá? Primeiro, assim, voz do povo, mas o povo de Deus. Os profetas, os sacerdotes, aqueles que andam dentro da aliança da Torá, esses que são o povo de Deus, a voz deles é a voz de Deus quando fala de acordo com a Torá. Agora, o povo em si, não. Tá? O povo em si, não. As nações em si, não. O pagão, não. Ele não é a voz de Deus. Então, aprenda a separar isso. Isso é uma forma alegórica para lembrar de que Deus diz que realmente o som da voz de Deus é como o som de multidões. Tá bom? É o som de multidões. Por isso que fala que a voz desses povos, desse povo, é a voz de Deus. Tá bom? Então, isso bate com Daniel capítulo 10. Isso bate com aquele som que eles viram das vozes em Êxodo, capítulo 20, versículo 18, que eles ouviram o som do shofar e viram as vozes. Viram as vozes, tá? Então, eles viram aqueles que adivinham. Agora, vamos lá para a gente já entrar no livro. Abra para mim aí, Isaías, capítulo 48, versículo 16. Vamos lá. Isaías 48, 16. Certo, pronto. Nossa, já foi direto. Ó, que benção. Isso, lê para nós, Davi. Lê aí. 48, 16. 48, 16. Chegai-vos a mim, e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que isso vem acontecendo. Tenho estado lá. Agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Deu para entender aí? Deu para entender a profecia? Que Isaías está dizendo que ele estava lá no princípio. O que é o princípio? Aí ele está falando da profecia da Babilônia, antes da Babilônia invadir Jerusalém, invadir Israel e aprisionar todos. Ele disse que ele já estava lá no começo avisando o que haveria de acontecer antes de acontecer. Ele já tinha avisado. Por quê? Porque o povo estava pecando contra o quê? Contra os mandamentos, porque Deus tinha dado uma lei para eles lá em Levíticos capítulo 18, dizendo: não andem como as nações que andaram
antes de vocês sobre Canaã, imaculando a terra, porque a terra é minha, e eles estavam imaculando a terra, sujando a terra, impurificando a terra, então a terra vai vomitar eles. Se vocês seguirem segundo as leis das nações, não as minhas leis, e não guardar os meus mandamentos, a terra também vomitará vocês daí. E o que aconteceu? Israel, lá na frente, mais tarde, no tempo dos reis, vai pecar tanto contra a lei de Deus, que aí Deus vai começar a enviar quem? Quem Deus começa a enviar? Os profetas. Começa a enviar os profetas dizendo: vocês estão transgredindo os mandamentos, vocês estão transgredindo as leis, vocês estão transgredindo os preceitos, que é os estatutos. Parem de pecar, parem de matar, parem de adulterar. E o povo não ouvia. Então Isaías já tinha avisado. Aí o que Isaías ia falar? Eu estava lá no princípio e também depois. Eu estava lá. Só que essa profecia os rabinos usam como profeticamente, Isaías dizendo que quando Deus deu a Torá a Moisés, Moisés disse: essas leis não é só para vocês que estão aqui hoje, mas é para aqueles que que não estão aqui também. Quer ver? Ele diz aqui, ó, Deuteronômios, Moisés vai dizer isso, né? Ó, que vamos ver se já abre aqui, ó. Abre aí, ó. Deuteronômios, capítulo 5. Ó o que vai estar escrito, ó. Capítulo 5. Versículo 1 e o 3. Vamos lá. Olha só. Então Moisés chamou todo o povo e lhe disse: ouça, Israel, as leis e regras que anuncio aos seus ouvidos hoje, para que as aprendam e cuidem de cumpri-las. O Senhor nosso Deus fez uma aliança conosco, em Horebe. O Senhor, Adonai, não estabeleceu essa aliança com nossos pais, tá? Não estabeleceu com eles, não, mas conosco, com todos nós que estamos vivos aqui. O Senhor falou com vocês face a face do fogo e sobre a montanha. Nesse tempo eu permaneci entre vocês, com o objetivo de falar a vocês o que Adonai estava dizendo. Pois por causa do fogo vocês sentiram medo e não subiram a montanha. Ele disse. Aí ele vai falar sobre os 10 mandamentos. Quando ele termina, olha só. No capítulo... É isso aqui mesmo. Ó, deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir de novo a tela para compartilhar com vocês. Deixa eu subir aqui. Apagou. Vamos ver. Tá carregando aqui. Agora ficou lento aqui, meu Deus. Eu tô te vendo normal, professor. Tá vendo normal? Normal. Também tô te vendo normal, Rabino. Tá, deixa eu ver se aqui é o meu problema aqui, então. Ó, vamos lá. Pronto. Abre aí, ó, a Bíblia. Só ouça comigo, então. Ó, Deuteronômios 29, olha só. Olha só.
Deuteronômio 29, versículo 14. Versículo 14. Isso mesmo. Versículo 14. Deixa eu até marcar aqui. Olha só. Olha o que Moisés disse. Deuteronômios 29, 14. No entanto, não é somente com vocês que faço essa aliança e esse juramento. Eu os faço com os que estão aqui conosco hoje, diante de Adonai, seu Deus, e também com os que não estão aqui. Então, os que não estavam. O Senhor pode estar fazendo uma aliança com os que estão, mas uma aliança também com quem não estava lá. Olha, Deuteronômio 29, 14. Tá? Então, ele está dizendo o quê? Eis que faço uma aliança convosco, com todos que estão conosco aqui, hoje, diante do Senhor, e com aqueles que não estão aqui. Sabe quem é esse que ele está falando que está fazendo uma aliança? Adivinha? Os... Pode repetir, Rabino? Oi. Pode repetir, por favor? Não ouvi. Aqui Deus está dizendo, aqui Moisés está dizendo que Deus estava fazendo uma aliança, não somente com quem estava ali agora, que é aquela aliança do quê? De entrega da Torá, da lei, para eles agora espalharem esse mandamento a toda a humanidade, para que todos guardem os 10 mandamentos principais, tá? Toda a humanidade. E ele falou que não era só com quem estava ali na aliança, mas com quem não estava. Esses que não estavam, quem era que ele estava profetizando, que estava falando? A missionária passou falando, com nós! Os profetas, né? Sim, conosco também. Só que ali também, profeticamente, eles estão falando dos profetas. Dos profetas. Aí agora fica mais... Agora, olha a evidência. Por isso que Isaías 48, 16, Isaías vai dizer o quê? Venham para perto de mim, ouçam isso. Desde o princípio eu não falei nada em segredo. Desde o momento em que tudo começou, eu estive lá. E agora o Senhor Elohim enviou a mim e a seu Espírito. Quando ele fala, ele enviou a mim e a seu Espírito, ele está falando, ele me enviou porque me chamou como profeta e me enviou o seu Espírito. O que é Espírito no hebraico? Ruach, que quer dizer receber o poder da profecia, da palavra, da Torá, para proclamar a palavra contra a nação de Israel e a favor de quem é fiel à Torá. É isso que Isaías está dizendo. Então, eu estava lá. Quando estava sendo entregue a Torá, quando a Torá estava sendo entregue, eu estava sendo escolhido para profetizar já. O meu espírito já estava sendo preparado para nascer. Aí vocês lembram o que está escrito em Jeremias? Cadê o pastor Ismael? Saiu? Eu estou vendo isso agora. Cadê o pastor Ismael? Mas está mostrando que tem 6 pessoas ainda, né? Ah, tá. Mas ele saiu. Então, olha aqui, ó. Se a gente ler Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o conhecia. Antes de você nascer, eu separei para mim. Então, Deus já tinha separado antes de Jeremias nascer como profeta. Eu o escolhi para ser profeta entre as nações. Eu o escolhi. Então, antes de Jeremias nascer, ele já era escolhido e separado. Ele já tinha um espírito preparado para ser profeta de Deus. Por quê? Porque Deus já conhecia o camarada que ia ter desejo de proclamar a lei de Deus e falar a favor da Torá, tá? Isso é maravilhoso. Além disso, a gente conclui. Por que nós celebramos a festa do Pentecoste? Porque nós cremos piamente em Joel 3, que disse que há de ser que derramarei sobre toda a carne o meu espírito, e por isso que no último dia da festa do Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar e, de repente, ouviu do céu um som como de um som veemente e impetuoso, que encheu toda a casa e foi pousado sobre cada um deles línguas como repartidas de fogo. Ralapidim. A mesma frase, a mesma situação, o mesmo acontecimento que aconteceu em Êxodo, capítulo 20, versículo 18, lá no Monte Sinai, aconteceu em Atos 2, irmão. O cumprimento da profecia do Espírito.
Então, por eles ter sido fiel, tá? Por eles estar lá, ó, celebrando a festa, no último dia, praticando, obedecendo a festa, o Espírito de Deus concluiu a promessa. Deus falou, vou manifestar. Eles estão lá obedecendo a festa, praticando a festa, estão lá no terceiro dia, no último dia do Pentecoste. Então vai ser no último dia que eu vou descer. E Deus desceu lá, assim como desceu lá no Sinai, e manifestou sobre eles o Espírito de Deus para eles profetizar. E sabe o que está escrito em Atos 2, lá no versículo 8? Que todos diziam, os judeus de fora diziam, como que eles estão profetizando na nossa língua em que nascemos as coisas grandiosas que Deus fez? Eles estavam ouvindo na sua língua. Eles estavam ouvindo o quê? As coisas grandiosas que Deus fez. Que coisa grandiosa? Que coisa grandiosa? Você sabe qual que é? Que eles estavam ouvindo? Vamos supor, eu sou judeu que moro no Brasil. Eu sei falar o hebraico, mas não sei falar francês. Mas em francês eu estava falando dos grandes feitos de Deus lá em Atos 2. Sabe qual que era? Quando Deus desceu sobre o Monte Sinai, no Monte Horebe, a sarça ardia, o Senhor manifestou a Moisés ao nosso povo, dizendo, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da escravidão e da terra do Egito. Eu comecei a profetizar em Atos 2. Era esses grandes feitos que eles estavam profetizando, que os judeus de fora estavam ouvindo. Agora eu pergunto, o que é ser batizado com o Espírito Santo? Para que você recebe o Espírito Santo? Para ficar falando conto da carochinha? É? Para ficar gritando ripalabalaia no altar, só isso? Receber o Espírito Santo é para quê, meus irmãos? Para você concluir a promessa de Deus que ele prometeu em Joel 3, daquilo que desceu lá no Monte Sinai, em Êxodo 20. Vocês entenderam o que significa uma midrash? Midrash quer dizer correlação, ensino. É uma ligação da palavra. Uma coisa que falou lá no meio, no começo, é aquilo que está se concluindo no meio, mas termina lá no fim. É uma coisa só. Aí ninguém entende nada, chega lá em Atos 2 e diz, aqui nasceu a igreja cristã. Aqui nasceu a substituição de Israel. Em Atos 2, Deus substituiu Israel pela igreja. A igreja agora é o Israel de Deus, que espiritualmente profetiza pelo Espírito Santo da Trindade. Meu Deus do céu, que ignorância. Que ignorância. E o que faz com aquela parte que diz que Israel seria luz para as nações, né? Exatamente, meu irmão. Deus tem uma... Esse papo aí que, ó, existe duas alianças. A primeira aliança era o tempo da lei. A segunda aliança é o tempo da graça. Aí usam Romanos 5. O fim da lei é Cristo para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Eu vou falar logo em português, que nós estamos aqui, estamos gravando, mas tem gente que é tão burra que acredita que a palavra fim ali é término. Ali não é término. A palavra fim no hebraico é plerosai, é finalidade. É finalidade. É a verdade ou não é? É verdade. É finalidade. Qual era a finalidade de encher aquele povo lá em Atos 2 do Espírito? De dar continuidade do que os profetas faziam no Antigo Testamento, meus irmãos. Porque agora não era só mais os profetas, agora toda a carne pode profetizar, toda a carne pode falar em nome de Deus, pela lei de Deus, contra aquele que estiver no pecado. É isso que é ser cheio do Espírito Santo. Agora eu pergunto, na terça, quarta e quinta, que foi agora semana passada, dos 3 dias que foi a festa de Pentecoste, onde estava toda a igreja? Hã? Onde será que estava toda a igreja? Nas festas juninas. Aí, é isso aí. É isso aí. Tava lá. Nossa, eu vi um monte. Onde estava toda a igreja? Não, do mundo inteiro, aqui do Brasil inteiro. Um monte de cristão que eu vi falando que é cristão, tava tudo em festa junina, tomando quentão. Acha pra mim, pelo amor de Deus aí. Manda uma notícia, manda uma reportagem. Me mostra uma igreja que estava celebrando os 3 dias de Pentecoste. Não vi. Me mostra. Só nós, tirando o Najumecre. Me mostra. Enquanto estava lá no... enquanto estava lá... João, desce o chapeuzinho de paia. Eu estava aqui em casa, em oração, estudando a Torá, Paraxá de Pentecoste, orando ao Senhor, Senhor, derrama o teu espírito em minha família, derrama sobre mim como o Senhor profetizou em Joel capítulo 3,
porque eu quero ser um profeta, não das nações, quero ser um profeta da Torá. Eu quero pregar contra o pecado, quero falar a verdade, quero ser cheio do teu espírito. Eu quero fazer o que começou em Êxodo 20. Eu quero concluir o que está em Deuteronômio 29, versículo 14. Que esta aliança não é só para os que estão aqui, mas aqueles que não estão aqui. Eu estou aqui. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. A suma de todas as coisas é: tema ao Senhor e guarde os seus mandamentos, porque para isso foi feita toda a humanidade. Não é só judeu, não. Amém. Não é só judeu, não. Não é só judeu, não. Mostra para mim aí que os mandamentos é só para os judeus. Que eu mostro Eclesiastes 12, 14. Toda humanidade. Está lá, humanidade. Humanidade é só judeu? Ah, é só judeu. Ah, é? Então, aí vem a teologia do... Não, mas os mandamentos eram para os judeus. Nós estamos no novo mandamento, do tempo da graça, que é o mandamento de Jesus Cristo. Ah, é? Então fala o seguinte, se mata todo mundo, morre todo mundo. Deixa só nós judeus vivos na terra. Porque os mandamentos é para toda humanidade. Já que humanidade, a palavra humanidade, na exegese, quer dizer judeu, então o resto morra. Deixa só a gente vivo. Não tem lógica a teologia. A teologia não tem lógica. É porque a teologia da substituição, a teologia da graça, vem com essa palhaçada de falar que existe duas leis, duas alianças. A primeira aliança era com o judeu. Agora a segunda aliança é com a igreja. Larga de ser tonto. Primeira aliança e segunda aliança quer dizer, primeira aliança é porque Deus tinha uma aliança só com Israel. A segunda aliança é com Israel e a igreja juntas. Por isso que Hebreus vai dizer que se a primeira aliança tivesse sido perfeita, não tinha dado espaço para dar para uma segunda aliança. Realmente. Por quê? Porque na primeira aliança Israel não concluiu sozinho o seu papel. De uma certa forma, sim, porque Jesus fez, porque Jesus era judeu. Mas tinha que ser a nação inteira, e não fez. Por isso que Deus disse que colocaria Israel em ciúmes com uma nação que não é nação. Aí Deus ajuntou. Jeremias capítulo 33. Eis que diz o Senhor, naquele dia, imprimirei as minhas leis e os meus mandamentos na sua mente e no seu coração. Ou seja, todos, por amor a Deus, obedeceriam a Torá, seja a igreja ou seja os judeus, juntos. Então não tem duas alianças que divide, não tem substituto aqui, não. A teologia é mentirosa, me desculpa. Pode falar, Davi. Professor, só me recapitula para mim, qual parte de Eclesiastes fala que é para todas as nações? 12, 14. Vou ler agora para vocês. Olha aqui, ó. Eu só vou marcar aqui mesmo. Isso, pode marcar, pode marcar. Vamos lá, olha só. Eclesiastes. Aqui, ó. É interessante que as coisas vão ficando gostosas bem no finalzinho da live. Já vai acabar. Olha só. Eu estou na Tanakh. Minha Bíblia é a Tanakh aqui na frente. Olha só. Não, é que tem um camarada aqui que ele chegou com essa conversa aqui, que as leis... Olha, é por isso que eu tô aqui no Espírito de Deus hoje. Olha aqui, ó. Capítulo 12, versículo 14. Vamos lá. Versículo 13. Eis a conclusão. Agora que se ouviu de tudo. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Aí vem. Para isso os seres humanos foram feitos. Quem está dizendo isso aqui é eu? É o Papai Noel? Não. Isso aqui é o pregador. Em livro de Eclesiastes, o pregador diz, Salomão disse, tema a Deus e guarde seus mandamentos, porque para isso os seres humanos foram feitos. Não é Israel foi feito, não. Não é o judeu foi feito, não. É os seres humanos, tá? Agora eu pergunto, por que essa raça de seres humanos não obedece o mandamento como ele é? Por que não obedece? Ah, não, porque é coisa de judeu. É coisa de judeu. É coisa de judeu? Então vamos lá. Olha a lapada forte aqui. Aí sabe por que eles falam que é coisa do judeu? Eu vou abrir a apresentação aqui para vocês. Calma um minutinho, Renato, que eu sei que você levantou a mão. Olha só. Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Olha aqui, ó. É coisa de judeu, né? Tá. Ah, porque o quarto mandamento é o sábado. O sábado foi dado para o judeu porque Deus livrou lá da terra do Egito. Então, por isso que é para o judeu. Ah, é para o judeu? Então, vamos lá. Vamos no original, Aí vem fazer malabarismo teológico. Vai fazer malabarismo teológico no Satanás, rapaz. Ó, vamos lá. Quer ver? Eu tô com a gota hoje que esse povo. Vamos lá.
Vamos lá. Vamos direto lá no quarto mandamento. Vamos no quarto mandamento. E disse você... Lo tzanun it Elohei hefes velohei zahav lo tzanu lachem. Não fará os outros deuses para mim, quero estar diante de mim. Não quero esse. Não quero esse. Cadê? Poxa, eu pulei tudo aqui. Mandamento? Cadê? Ah, tá. Oh, meu Deus. É aqui no começo. Aqui. Vamos lá. Olha só. Olha só. Olha aí. Vocês estão lendo aí, né? Estão lendo? Tá vendo? Tá dando para ver aí? Deu perfeito. Vamos lá. Zahor et Yom HaShabbat lekadeshor. Zahor, lembra. Zahor é lembrar. Aqui tá certinho, ó. Essa Bíblia transliterada tá até bacana. Zahor, lembra-te. Lembrar. Do et Yom HaShabbat. Do dia do sábado. Lekadeshor. Lekadeshor para o santificar. Aí ele continua. Vamos lá. Sheshet. Sheshet no hebraico é 6. Tá? Shishi é sexto. Sheshet, 6. Sheshet Yamin ta'avod ve'asita. Sheshet Yamin, 6 dias, ta'avod, trabalharás. Sabe o que é avod aqui? Avod vem do hebraico avet, que quer dizer servo, serviçal, escravo. Tá bom? 6 dias terá como escravo a Deus. Ou escravo a si mesmo, né? Trabalhar. Ta'avod. Você vai trabalhar, fazer serviços, braçais. 6 dias trabalharás. Ve'asita, e farás kal ou kol, que quer dizer toda, meleheterra. Meleheterra quer dizer a tua obra. Tá? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Ou seja, vai terminar o seu trabalho. Tem que trabalhar. Agora vamos lá, ó. Versículo 10. Veyom hashivi. Tá? Veyom hashivi. Mas, veyom, aqui não é mas, aqui é ve, e yom, o dia, hashivi, sétimo, mas o sétimo, mas o dia sétimo, Shabat, é o Shabat, sábado, descanso. Le Adonai, para o Senhor, Elohecha, teu Deus. Lotase, não farás. Hol, quer dizer, ou kol, todo. Melachá, não farás nenhuma de toda obra. Qual toda obra? A mesma toda obra que está escrita ali, kol, melachecha, que você tinha que fazer, que é o seu trabalho. Nenhum ta'aser, hol, melach, nenhuma obra tua farás. Atá, tu, você. Atá é tu, tá bom? Aqui, ó, vou até grifar aqui para vocês aprenderem, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Aqui é atá. Atá no hebraico quer dizer tu, eu, tu, vós, eles, né? Então, atá pode ser tanto tu como você. Agora vamos aqui, ó. Aqui, ó. Uvinerra, uviterra. Uvinerra, sabe o que é uvinerra? Uvinerra é teus filhos. Uviterra e tuas filhas. Avederra, teus servos. Veamaterra, tuas serva, funcionária ou escrava, tá bom? Sua serva, funcionária, sua escrava. Uveremeterra, nem o teu animal. Veguereja, nem o estrangeiro que estiver morando contigo. Asher, que bichereja, dentro das tuas portas. Aí, tá vendo? Aí ele vai falar, nenhum desses tem que trabalhar. Agora eu vou dar a resposta. Por quê? Aí tá escrito aqui, ó. Porque Deus mandou para os judeus, porque ele livrou do Egito. Ah, é isso? Então vamos ver. Que Sheshet Yamin, Asar Adonai et Hashamayim, ve'et haaretz, ve'et Hayan, ve'et kol asher ban, vayanach bayom hashevir al berecha. Berecha é abençoar. Agora eu vou responder. Que, por quê? Pois, Sheshet Yamin, em 6 dias, Asar. Asar no hebraico é criar. Aqui ele colocou como fez, não tem problema. Porque Sheshet Yamin, em 6 dias, fez, Asar, criou Adonai, o Senhor, os céus, ve'et aharetz, a terra, ve'et hayam, e o mar, ve'et kol asher ban, e tudo que existe.
e descansou no sétimo dia. Portanto, alguém dará. Portanto, Bererá, ou Bará, quer dizer, abençoou Adonai et Yom HaShabbat, o dia de sábado. Veiakadeshehu. Sabe o que é Veiakadeshehu? V-E-I-E-O. Kadeshehu. Santificou para ele. Tá bom? Deus falou que santificou o sábado para ele. Não é para o homem, não. Tá bom? Deus falou, eu santifiquei, eu escolhi. O último dia foi eu. Olha aqui, ó. Olha aqui. Vaiekadeshehu. Eu santifiquei esse dia para mim. Separei para mim. Quero que vocês separem também. Por quê? Por que ele mandou separar? O que está escrito aqui em cima? O que é assar? Criou o Senhor o quê? Os céus e a terra. Pergunta, Deus criou os céus e a terra só para os judeus? Para todos. Ué, não está batendo com Eclesiastes capítulo 12, 14? Que Salomão disse? Que a suma de todas as coisas é temer a Deus e guardar seus mandamentos, porque para isso foi criada a humanidade? E aí? Como que fica a teologia nesse papinho aqui, ó? Aí sabe qual que é o papinho da teologia? Sabe qual é o papinho da teologia? Eu não vou falar o nome aqui não, porque agora vai sair da gravação, mas numa rádio aí, na rádio Em Debate, que a missionária Fabiana passou, o Manuel sabe muito bem de onde é. Nós não guardamos o sábado, porque eu sei que está no mandamento, mas no Novo Testamento não fala que a igreja tem que guardar. No Novo Testamento não explica. Não está escrito, e a igreja tem que guardar o que é? Criança agora? Será que tem que ensinar ele a tomar o leitinho na mamadeira? Qual que é a dificuldade de fazer malabarismo teológico para dizer, não, o quarto mandamento foi tirado dos 10, é só 9. Ai, gente, pelo amor de Deus, o diabo usa o tempo todo essa raça, esse povo fica dando lugar a Satanás para destruir os mandamentos de Deus e trazer punição para a terra. Pelo amor de Deus. Ah, mas então me mostra no Novo Testamento que a igreja tem que guardar o sábado. Olha, uma pessoa dessa eu nem discuto. Eu nem perco meu tempo. Eu não perco nem meu tempo. Mas você quer que eu mostre? Vai lá em Hebreus 4. Que o próprio Paulo diz assim, se o descanso tivesse chegado no tempo de Josué... Por que ele fala Josué? Porque quando Moisés morreu e o povo passou para a terra de Canaã, todos habitaram na terra prometida, não foi? Então aí a Bíblia fala que Deus deu descanso para eles em todos os lados, não foi? Mas teve descanso? Não teve mais guerra? Não teve, não? Depois que eles entraram na terra de Canaã? Teve, não teve? O povo ficou eterno? O povo está na eternidade já? Então não chegou o descanso, né? Não chegou, não? Aí é onde Hebreus diz no capítulo 4. Se ainda nos resta um descanso, então não chegou o descanso. Então ainda resta um Shabat ao povo de Deus. Ainda nos resta um sábado. Ainda resta um descanso. Ainda está para vir o descanso. Se está para... Cortou, professor. Cortou. Está ouvindo agora? Isso, estou. Então, obedeça a Deus e não ao homem, não à teologia. Porque quem mandou santificar e descansar foi Deus. Não foi a teologia, foi o homem, não. Você percebeu que o diabo é tão sujo que ele usa aquele ditado, se não pode com ele, junta-se a ele? O inimigo é assim. Você não pode te matar pela espada, pela arma, pela bala, pelo revólver, porque parece que os crentes parecem filho de coelho. Quanto mais mata, mais cresce. A tribo de Israel, quando mais destrói, mais se levanta. Então, o Satanás cansou. O inimigo cansa. Ele fala, quer saber? Não vou mais matar, não, porque não adianta. Quanto mais mata, mais eles crescem. Vou fazer o seguinte, vou entrar sorrateiramente. Vou fingir que sou amigo. Depois eu vou criar minhas ideologias e vou deixar como tese. Daqui a pouco vira verdade. Aí qual que foi a tese que Satanás jogou na teologia? Guarda todos os mandamentos. Pode guardar, porque é de Deus. Mas não guarda o sábado, não. Isso é coisa passada. Guardar dia. Deus não está preocupado com o dia. Deus não está preocupado. Você está preocupado com o seu aniversário quando chega, para todo mundo saber que você nasceu naquele dia. Tu acha que Deus não está preocupado, que ele tem que ser glorificado porque criou os céus e a terra? Você acha que Deus não quer ser lembrado nesse dia? Mas para eu lembrar que Deus criou, não preciso guardar o sábado. Parece porque ele mandou, seu ignorante. Foi Deus que falou, não foi você, não. Não foi teu pai e tua mãe, não. Foi Deus. Tá entendendo? Então obedeça, respeitem. Porque se você destrói os mandamentos de Deus, Deus o destruirá. É bem claro.
Ah, eu amo o meu próximo como a mim mesmo e amo a Deus sobre todas as coisas. Pô, lufas nenhuma. Os 4 primeiros mandamentos é entre vocês e Deus. Do 5º mandamento ao 10º é entre você e seu próximo. Aí tem gente que guarda do 5º ao 10º, mas do 4º para cima não guarda. O que adianta você amar seu próximo, mas não ama Deus acima de tudo? Ah, mas eu amo a Deus, você ama? Então me prova na obediência aos mandamentos. Porque o próprio João, na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 5, João disse, aqueles que diz que ama a Deus e não obedece seus mandamentos é mentiroso. É mentiroso. Ama nada. É gente hipócrita e falsa. Tem que tomar cuidado. Eu nem ando perto de gente mentirosa. Porque se mente para Deus, vai mentir para mim como? Fácil. Vai confiar numa pessoa dessa? Não, mas a gente está no tempo da graça, então a gente tem a lei de Cristo. Ah, é a lei de Cristo? Então tá. Levítico 18 fala que você não pode dormir com a sua madrasta. Você dormiria? Tá doido. Levítico 18 fala que você não pode dormir com a sua nora. Que você não pode se deitar com a mulher de seu tio porque é sua tia. Você faria? Ah, eu não. Então você está dentro da lei de Levítico 18, meu amigo. Ué, a lei não existe mais? E por que você está obedecendo? Vai lá deitar com eles. Vai lá cometer promiscuidade sexual. Vai lá. Ué, a lei está em Levíticos. Não, mas Jesus também já disse isso. Não, também não. Jesus só disse o que já está escrito. Porque se vir com esse papo que Jesus deu uma nova lei, e lá está escrito, Jesus disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, para mim, ele é um copiador plagista. Jesus tinha que ser processado. Porque Levíticos capítulo 19 está escrito, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sabe onde está escrito isso, meus amados senhores e senhoras? Levíticos 19. Não foi Jesus que falou, não. Está escrito em Levíticos. Que amar o próximo como a ti mesmo já está escrito. Não foi mandamento novo de Jesus, não. Agora vem falar que foi Jesus que deu, então isso é plágio. Jesus ainda falou que ele veio confirmar a lei, não revogar nada. Exatamente. Eu estou preparando vocês aqui, porque eu estou sentindo que vai ter gente que vai entrar em rádio, podcast, para debate. Eu vejo isso na vida do Adriano, eu vejo isso na vida do Davi, Amém. Eu vejo isso aqui. Eu sinto que lá na frente, logo, logo, vocês vão ser convidados na rádio para fazer debate. E eu quero que vocês estejam preparados assim para falar com essa raça de escorpião e serpente. Tá? Porque eles vêm enredando de malabarismo teológico, mas comigo não tem malabarismo teológico, não. Se vir, nós vamos ter que ir na exegese, na hermenêutica, no hebraico, no grego, o que está escrito. Agora, vim que esse papo, essa mudança, isso para mim é uma vergonha. Tá? Agora vamos lá para ter. São as famosas doutrinas de demônios, né? Exatamente. Isso é doutrina de demônio. É você colocar Paulo tudo fala. Agora, meus irmãos, se o Pentecoste de Atos 2 foi a confirmação de Joel. Cortou. Cortou, amado. Que é a celebração de Pentecoste, de Êxodo 20, versículo 8, que é a conclusão dos 10 mandamentos, se tudo isso é para poder receber o Espírito de Deus, para profetizar, proclamar, viver, obedecer os mandamentos de Deus, de acordo com a lei de Deus, após receber o sangue de Jesus Cristo como perdão dos pecados, como que eu trago uma teologia de divisão? Novo Testamento é uma coisa, Antigo é outra, o Novo Testamento é uma regra, o Antigo é outra regra. Como assim? Como assim? No livro Graça que o Davi tem aí, ó, existe uma passagem que nós estudamos hoje, que eu vou mandar para ele depois do vídeo. Existe a passagem que diz que, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16, João diz assim, ó, por intermédio de Moisés veio a lei, mas por intermédio de Jesus Cristo veio a graça e a verdade. Ele está falando do intermédio, não é que houve uma divisão. Pelo intermédio de cada um, na sua época, veio a manifestação de Deus. Deus, ele é misericordioso. O que está escrito isso? Em Salmos. Salmo 107, que Deus é misericordioso de eternidade a eternidade. Então, Deus tem graça desde o começo. Deus não tem graça só no Novo Testamento. Deus tem graça desde o Antigo. E o mais interessante, ele vai dizer em Êxodo, capítulo 34, o seguinte, Deus faz graça até 1000 gerações daqueles que o amam. Os que o amam a ele. Aqueles que guardam os seus mandamentos. Que ama, ele faz graça, ele perdoa. Aí está escrito que ele perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Vocês sabiam que existe diferença disso? Isso aqui é hermenêutica. Vai aprendendo aí, Adriano. Já grava e escreve isso no seu caderno, tá? Iniquidade, transgressão e pecado são 3 coisas distintas, diferentes uma da outra, tá bom?
São totalmente diferentes, não mistura as coisas. Quando a pessoa comete transgressão, ela talvez não está cometendo de propósito, né? Não. É outra coisa. Ó, você quer ver? O que é iniquidade? Marca aí. Vamos marcar. Vamos escrever. Vamos aprender. Iniquidade. Iniquidade. A missionária Fabiana, os irmãos já sabem dessa passagem, mas eu acho que a parte da transgressão e do pecado que vai vir, eu acho que não se vai saber, não, mas tudo bem. Iniquidade quer dizer anomia. Anomia. O que é anomia no grego? Aí vocês vão separar a sílaba, tá? Anomia só tem apenas 2 sílabas. Tracinho, nomos. O que é anomia? Quando o A ele vem como uma conjunção de uma frase, ele se torna a palavra contra, anti, contrário. Então, A no grego é contra, anti, contrário. Nomos quer dizer o quê? Lei. Aí, se eu ajunto a palavra, fica ainomia. O que é iniquidade? É aquele que é contra a lei. A lei. Deu para entender o que é anomia, iniquidade? Iniquidade é isso. Agora, ok. Vamos lá. A Bíblia fala em Êxodo 34 que Deus tem uma graça guardada que ele perdoaria a iniquidade, transgressão e o pecado. Ué, mas não é tudo igual? Vamos lá. O que é transgressão? Embaixo de anomia aí, ó, anomia, você escreveu anomia, né? Vou falar o que é o pecado da anomia. Transgredir a lei. Escreve aí, leis morais. Leis morais. Leis morais e ética. Essas são as leis da iniquidade. Onde que tem isso na Bíblia? Vamos lá. Leis da iniquidade. A iniquidade seria esses pecados morais, no caso de, como Deus falou em Levítico. Acabei de falar, de Levítico 18, por exemplo, relação sexual promíscua. Isso, com nora. Promiscuidade sexual. Aí vocês escrevem aí, promiscuidade sexual. É uma lei moral. Tá? Questão de ética, de costume. Lei moral. Promiscuidade sexual. Levíticos 18. Isso é iniquidade. Tá vendo que não tem nada a ver com pecado de mandamento? Tem nada a ver. Mandamento é uma coisa. Iniquidade, transgressão de lei moral é outra. Lei moral é uma coisa. Mandamento é outra. Tá? São 3 tipos aí que Deus falou que perdoaria e perdoou hoje em dia no Novo Testamento. Vamos lá. Tanto que, desses 3, da transgressão, da iniquidade e do pecado, só o que era no Antigo Testamento perdoado era a transgressão e iniquidade. As leis morais e cerimoniais, que quando eles pecavam era perdoado. Mas quem pecava contra o mandamento, salário do pecado era a morte, meu irmão. Morria. Não tinha jeito. Tá? Era essa a graça que Jesus traria na segunda aliança. É a que estava faltando para a humanidade para poder obedecer a Deus. Pode falar, Renan. Rabino, tem uma passagem bíblica que fala que é referente à multiplicação da iniquidade. Então, Deus não está se referindo ao pecado em si, continuar sendo pecado, e sim sobre as pessoas tendo consciência do pecado, quando se ele opor fala contra a iniquidade, quando você ouvir a palavra iniquidade na frase, está falando de leis morais. Não é mandamento. Não é dos 10 mandamentos, então, das leis morais. Então Deus não está se referindo ao pecado em si, sim contra a oposição contra a lei falando verdadeira do dele. Pecado, mas do pecado contra as leis morais. Existe pecar contra a lei moral, existe pecar contra os estatutos e existe pecar contra os mandamentos. Tudo é pecado. Mas cada um... Por isso que fala, não existe pecadinho e pecadão. Tem sim. Porque cada um tem um regulamento. Tem sim. Tem sim. Todo mundo pecou. Não, quer dizer que você compara um estrupador com um furtador de banana? Não tem nem como. Eu também sempre pensei nisso. Pelo amor de Deus, né? Por isso que exige o julgamento naquele dia, né? Exatamente. Por isso que existia o Sinédrio, para julgar de uma forma justa e saber qual que era a relação. Tá bom? Agora, ó, vamos lá. A inomia, vocês já escreveram, iniquidade, embaixo, leis morais e ética. Onde eu tenho essas passagens? Levítico 18 todinho. Levíticos 19. O que mais? Levíticos 20. Levíticos 21.
que fala das leis sacerdotal, que o sacerdote não podia... Ah, não, perdão. 21 não. No capítulo 21, versículo 1, nenhum sacerdote se tornará impuro por nenhum membro do seu povo que morrer. Isso aqui já é lei cerimonial, já é estatuto, rucotai, já não é iniquidade, tá? Já não tem nada a ver com a iniquidade, com a questão das leis morais e éticas. Aqui já é cerimonial, aqui já é estatuto, rucotai. Nós vamos entrar lá. Olha aí, tá vendo? Tem que saber separar essas coisas, tá? Vamos lá. Tem a ver com Qual que é a outra paganismo? aqui que nós- Ou não? Oi? Tem a ver com paganismo ou não? Eu acho que também, né? As leis morais, as leis cultuar falsos deuses, cerimoniais, paganismo? as cerimoniais sim, as cerimoniais caem em relação ao paganismo, tá? Mas nós vamos entrar lá nela, calma aí, essa aqui não é ainda não. Deixa eu mostrar mais alguns para vocês. Vamos lá, deixa eu achar. É só uma base, tá? Depois a gente tem bastante para ir separando. Não vou procurar aqui no livro de números, porque... Opa, livro de números... Não, aqui é lei cerimonial também. Números capítulo 15. Já, grava na mente aí. Não escreve não, mas grava na mente aí. Números 15 é lei cerimonial. Nós vamos usar como base. Mas olha, é isso aqui, ó. Levíticos, nós podemos usar de Êxodos. De Êxodos, nós podemos usar isso aqui, ó. Êxodos capítulo 21, é lei moral, lei ética, tá? Cai na classificação do iniquidade, cai na classificação de iniquidade. Quem atacar uma pessoa e causar-lhe a morte deve ser executado. Isso aqui não, mas se for premeditado mais um ato de Deus, então lhe designarei um lugar para onde ele poderá fugir. Isso aqui aí, ó. Isso aqui já cai na Torotai, tá? Já lei de pecado, que é não matar. Olha aí, tá vendo? Quando vocês começarem a ler, quando vocês começarem a ler a Bíblia agora aqui, aprendendo comigo, vocês vão entender quais é as 3 classificações. Se a classificação é lei de iniquidade, se é transgressão de estatuto, ou se é transgressão e pecado de mandamento. Vocês vão saber. Aqui. Se um ladrão for pego enquanto arrombava uma casa e for ferido e morrer, não se trata de um assassinato, a menos que isso ocorra após o nascer do sol. Nesse caso, trata-se de um assassinato. O ladrão deve restituir o roubo, caso ele não possua nada, deverá ser vendido e indenizar o roubo, tal. Ai, quem dera se essa lei tivesse no nosso tempo, né? O bandido rouba o celular, ele vai ter que ser preso e trabalhar até pagar o seu celular que ele roubou. E ainda pagar mais um além do que ele roubou. Eita, lei gostosa! Aí ia ser bom demais, né? É maravilha! É maravilha. Mas vamos lá. Esse que, por exemplo, o Êxodo capítulo 22, vocês podem colocar aí também na iniquidade aí, ó. Vocês podem colocar como na lei moral. Êxodo 22, tá bom? Do versículo 1 ao versículo 9. Versículo 1. Êxodo 22, do 1 ao 9, tá bom? Bom, tá ótimo. Isso aí já é a lei moral e ética, que cai na classificação de iniquidade. Uma pessoa iníqua, sem lei, é essa aí. Levítico 18, 19, 20, 21, Êxodo 21, 22, essas aí. Tá bom? Qual que é a próxima? Transgressão. Vamos ler aqui. Êxodos 34 diz assim: eis que estou fazendo uma nova aliança, que farei diante do seu povo maravilhas, tal que... Êxodos 34, 6 diz assim: o Senhor passou diante de Moisés e anunciou: Yud Re Vav Re, o Senhor é Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, rico em graça e verdade, e ele mostra a graça até 1000 gerações, perdoa as ofensas, os crimes e os pecados. Ou seja, perdoa a ofensa, iniquidade, os crimes, transgressão e os pecados. Agora vamos entrar na parte da transgressão. O que é transgressão? Vamos lá. O primeiro que vocês acabaram de estudar comigo aí é Torotai. Escreve aí, Torotai. Um Y no final. Torotai. O que é Torotai? Torotai vem de Torá, lei.
Então, é sobre lei. Tá? Olha o que está dizendo em Êxodo 34, em que Deus chegaria, aí depois vamos ver João 1. Isso aqui irmão, isso aqui dá uma pregação forte. Uma vez eu preguei num congresso, meu Deus, tinha gente lá que pulava até igual um canguru, 2 metros de altura. Eu senti a unção, foi glória, foi glória. Isso aqui é Torá. Nós estamos falando de Torá, Torotai, Rukotai, que agora vamos entrar, que é a questão dos estatutos, e depois Mitzvotai, que é mandamento. Essas 3 coisas caem em Gênesis 26, tá? Lembrando que Deus falou isso aí, que Abraão foi obediente. Tá bom? Ó, a prova disso tá aqui, ó. A mente vai começando a abrir, eu começo a lembrar. Olha lá. Gênesis 26, versículo 5. Tudo isso porque Abraão atentou para o que eu disse e realizou o que eu lhe ordenei fazer. Ele guardou as minhas mitzvot, as minhas rukot e as minhas torotot. Ou seja, mitzvot, mandamento, regulamentos, quer dizer, rukot, rukotai, regulamentos, e ensinos, torotai. Qual que é o contrário de mandamento, estatuto e lei? Qual que é o contrário? Ao contrário de lei, iniquidade. Vocês acabaram de estudar aí, ó. A iniquidade disso. Quando você é iníquo, é porque você é uma pessoa sem lei, anomia. Ok? Agora vamos para rukotai. Vocês sabem como escreve rukotai? Vou escrever aqui e vou abrir para vocês. Ou então escreve aí. C-H-U. Aí você põe aí. Pode? Ou vocês podem colocar a letra C ou a letra K. Põe a letra K. K e o O. Rukotai. Rukot. Rukotai. Com Y no final. Rukotai. Aí vocês vão ler Chukotai, né? Parece que está escrito Chukotai, né? Mas no hebraico não fala, no português a gente fala Chukotai, mas no hebraico não é Chu. O som do CH é Ru. Som gutural. Rukotai. Esse Rukotai é igual a Rukot. T mudo no final. O que é Rukot? Estatuto. Escreve aí. Estatuto. Regulamento. Tá bom? Estatuto. Regulamento. Vocês já perceberam aí que há uma diferença entre o que é Torá e Rukotai? Torá são lei. Rukotai é estatuto. Professor, qual que é a diferença? A diferença é que Rukot ou Rukat, regulamentos, são regras institucionais de pessoas baseado na lei. Tá? Então, estatuto é uma base da lei. Agora, qual que é o maior de todos aí? O terceiro, mitzvot, mandamento. Por quê? Porque a lei é uma base do mandamento. Cada um é uma base do outro. Só que nós estamos lendo do terceiro para o primeiro, não estamos vendo do primeiro para o terceiro, tá? Então, nós falamos sobre a iniquidade, que quer dizer a anomia, que quer dizer lei, que é torotai, e quem transgride é iníquo, aonde eu tenho como base Levíticos 18, 19, 20, 21, Êxodo 21, 22. Isso são leis morais. Você escreveu lá. Agora, rukotai, estatutos. Quando uma pessoa peca contra o estatuto, ela pode ser punida de morte? Não. Não. Porque é estatuto, irmão. Já ouviu falar do estatuto do jovem e do adolescente? Ela é a Constituição do Brasil? Ela é lei? Não, é um estatuto baseada da lei. Quem pode criar estatuto? Qualquer um. A igreja, a farmácia, a padaria, o boteco, você na tua casa. Agora estão criando, agora até falaram que estão fazendo contrato de como fala? Contrato de namorado, quando a pessoa namora, agora faz um contrato de qual que são as regras no namoro. Vocês não viram lá? Passou ontem na Rede Record, que a pessoa tem que seguir as regras lá, porque, numa certa parte eu até achei interessante, que ele fala assim, que teve uma moça, quando o rapaz morreu, ela era apenas namorada do camarada, o cara morreu, só que ela entrou com uma ação dizendo que tinha direito aos bens dele, porque namorou com ele muitos anos. Abrasou, né? Abrasamento ali, né? Então,
Aí ela entrou com um pedido disso aí. E a mulher atual que ficou com ele, que agora ele morreu, a viúva, estava ganhando nada. E a namorada estava ganhando. Na lei, porque ela ficou muitos anos com ele, então ela pediu direitos. Que lei é essa? Tava quase arrancando o que a viúva perdeu, porque a viúva é mulher dele. Se essa moda pegar, Rabino, aí... Meu irmão. Aí começaram a criar. Sabe quem criou primeiro? Sabe quem criou esse contrato aí? O primeiro que fez isso, que depois o povo virou modinha? O Hendrick do Palmeiras. Ele criou um contrato com a namorada dele, de que se caso separasse, ela não ia correr atrás de bens nenhum, nem ele, dela, cada um com seus bens e tal, acabou. Isso se chama, sabe o quê? Agora eu vou perguntar para vocês. Em qual classificação eles caem? Mitzvotai, Torotai ou Rukotai? Cai na onde? Cai nos mandamentos, nas leis ou nos estatutos? Esse contrato. Acho que estatutos, eu acho. Mandamento. Mandamentos? Estatutos? O que você acha, Adriano? Estatuto. Estatuto. Irmã Fabiana. Acho que na lei, né, pastor? Cai na lei? Tá. Acho que sim. Então vamos lá. Bom, quem falou estatuto acertou. Tá? Porque esse contrato não é lei e nem mandamento como se fosse Constituição. Qual que é a maior Constituição do Brasil? A Lei de Constituição do Brasil. É a maior do que qualquer lei, qualquer estatuto, porque ela é a suprema. Abaixo dela vem as leis, que as leis são a base da Constituição. E abaixo das leis vem o estatuto, que são bases da lei. Aprendeu que existe uma escala? Esse contratinho de namorada aí não tem como ser lei. Nem muito menos como mandamento. Está a Constituição. Ali é estatuto. Qualquer um pode criar. Na lei, acho que nem existe namoro, né? Acho que na lei é só casamento. Quem já morou de aluguel aí? Quem já morou de aluguel, você não faz um contrato de aluguel? Sim. Aquilo ali é o quê? É lei, aquilo é lei, mandamento ou estatuto? Estatuto. Estatuto. Porque não está na lei. Não está na Constituição. Mas a Constituição, a lei, dá algumas vazões no artigo para que crie esse estatuto. Sim. Então tem que saber separar essas coisas. Tem que aprender isso para entender Bíblia. Tem que aprender. Oi. E o Shabat? O Shabat é mandamento, porque está nos 10 mandamentos. É Constituição. É a máxima suprema, acima da lei e acima dos estatutos. Aí não tem para ninguém. Aí tem que ser a humanidade inteira, meu irmão. Porque está no quarto mandamento. É mitzvot. Não é Torá. Não é Torá, tá? Sábado não é Torá. Sábado não é Torá e nem Rukotai. É mitzvot. Mandamento. Qual que é a maior constituição das três? Mandamento, estatuto ou lei? Mandamento. Mandamento. A lei pode ter alterações? Pode. Pode sofrer alterações com o Senado, com o juiz. Por isso que, às vezes, lá em Hebreus fala que se muda o sacerdócio, muda-se a lei, há alterações das leis. Isso é verdade. Existe alteração das leis éticas e morais. Mas eu posso fazer uma salada e dizer, já que muda a lei, muda o mandamento todo também? Não, porque mandamento não é lei, é Constituição. Tá bom? Ali é supremacia, ali não muda. Aquilo ali não é inquebrável. Constituição não quebra. É isso que a teologia se atropela. É nisso que o povo erra pra caramba para falar que nós não estamos no tempo da lei, estamos no tempo da graça. Sim, vivemos debaixo da graça de Deus e não debaixo da lei. Mas quando se fala debaixo da lei, está falando das leis morais e éticas, que algumas foram alteradas, não foi arrancada, foi alterada. Tá? Mas mandamento não foi alterado, não. Mandamento é Constituição. Não muda. Quem aprendeu isso aqui, dá glória? Glória. Deu para aprender a separar isso aí? Porque vocês não vão aprender isso aí em outras teologias, não. Porque a teologia é muito fraca para ensinar isso aí. Tá? Então, vamos lá. Nós estamos agora na Rukotai. O que é Rukotai? Estatutos. Professor, quem peca contra
A lei é o quê? Iníquo, que é iniquidade. Professor, então quem peca contra a Rucotá e o estatuto é o quê? Transgressor. Marca aí. O pecado do estatuto é a transgressão. Então não é iniquidade, é transgressão. Aí eu vou explicar por quê. Pode falar, Renato. Rabino, então, de acordo com os sacerdotes, Jesus transgrediu o sábado por conta da cura que ele fez? Então, isso que ele está falando, na verdade, para ele não estava transgredindo, não, tá? Na verdade, ele estava pecando contra o mandamento. Só que aquilo ali, só que eles não entenderam, porque a imbecilidade desse alguns fariseus foi muito idiota, tá? Porque Jesus não estava quebrando, pelo contrário, ele estava salvando vidas. Salvar a vida, todos os rabinos até hoje dizem que acima da lei só está uma coisa, o preservar a vida. Se você não preservar a sua vida e morrer, morto obedece a alguma coisa, tá morto vai obedecer o quê? Então você tem que estar vivo. Então eles não entenderam isso, por isso que atacaram Jesus ao ponto de querer matar. Rabi, o senhor vai finalizar aí, por causa do horário, nós temos culto daqui a pouco. Ah, vamos sim. Então marca aí. Rucotai, transgressão, tá? É isso. Rucotai é transgressão. Perdão. Rucotai é estatuto. E quem peca contra o estatuto não comete pecado. Quem erra contra o estatuto comete transgressão. E o que é estatuto? Aí a gente entra nas leis cerimoniais, leis rituais, tá? Como eu falei lá, Números capítulo 15, vocês podem colocar aí, que fala das leis dos rituais. Levíticos 23, pode pôr aí. Por que Levítico 23? As festas. A festa de Pentecoste, a festa da Páscoa, a festa das cabanas. Se você não celebra essas festas, isso são o quê? Regulamentos, estatutos. Quando você não obedece, não pratica essas festas, você não está pecando para a morte, mas a princípio, tá? Não está pecando para a morte, que pode virar uma morte mais tarde, porque quem peca, evolui e acaba caindo para uma morte. Mas, a princípio, quem peca no estatuto de Levíticos 23, que não pratica as festas de Páscoa, não pratica o Pentecoste, não pratica os tabernáculos, eles estão transgredindo a lei de cerimônia, de ritual, tá? Aí você está transgredindo o estatuto. Tem punição? Tem. Tem punição também. Mas é pela vida? Deus tira a vida? Não. Tira a salvação? Também não. Mas você tem uma perca material, uma perca financeira, tá? Você tem uma perca. É isso. Tá? Dá para entender. Aí depois a gente vai estudar mais sobre Malaquias, que ele fala dos dízimos, das ofertas. Por que tem gente que é abençoado ou não, recebe ou não, perde materialmente, não perde, tem a ver. Tá? Então, quando, por exemplo, eu falo, tem gente aí que não praticou o Pentecoste, então ele transgrediu. Transgressor. Tem umas coisas que você passar num farol vermelho. Ah, não pega nada, é um pecadinho menos. É pecadinho pequeno, mas você ensina outras pessoas a cometer e pode causar o quê? Um acidente, uma morte, e você vai pagar uma multa. Querendo ou não, você é punido. Tá? Então é isso aí. Agora vamos para o outro. Escreve aí. Mitz. Mitz é M de macaco, I de igreja, T, Z, O. Não, O não. V, M, I, T, Z, V, O, T, A, Y. Mitzvotai. Que quer dizer mitzvot. O que é mitzvot, meus irmãos? Mandamento. Isso é a Constituição. Esse aí que eu estou mostrando para vocês que vocês estão escrevendo são maior que todas as outras leis dessa aí que você está lendo. Agora vem a pergunta. Quem transgride ou peca contra os mandamentos é um iníquo, transgressor ou pecador? Pecador. Isso se chama classificação. Você está classificando e colocando no seu devido lugar aquilo que é ordem, regra. Agora vem, quem peca contra os mandamentos é a mesma coisa que transgredir contra os estatutos e pecar contra as leis de ética? Não, porque ali aquele que peca contra o mandamento é passível de morte. O salário do pecado, ratá, é a morte. Aí só nisso aí,
Quando vocês lêem os livros, as cartas de Romano, de Paulo, quando vocês começarem a ler, meu Deus, a mente faz assim, ó. Agora vamos lá. Mitzvotai é mandamento. Onde eu acho, pastor, que o pecador que peca, então pecar não é transgredir e nem cometer iniquidade, é pecado. Então, quem peca contra os mandamentos, a mitzvotai, está na escala da classificação de que passagens? Êxodos capítulo 20, Deuteronômios capítulo 5, e qual que é o outro aqui? Levíticos 19, na parte... Deuteronômio o quê, professor? Deuteronômio 5. E Levítico? E Levítico 19, do versículo 30, 31, versículo 30, 31, e Levítico, e versículo 11 também, do capítulo 19. Versículo 11. Versículo 16. Versículo 17 e 18. Ponto. Esses aí, de Levítico 19. Todos esses caem na classificação da mitzvotai dos mandamentos, tá? Depois vocês lêem lá. Se vocês fizerem alguma da coisa daquela lá, por exemplo, não julguem o seu vizinho, não falem falso testemunho contra ele, não defame o nome do seu vizinho, não faça juramento em nome de Deus. Tudo isso cai no mandamento, mitzvotai, passível de punição de morte. Aí, para terminar, depois vocês marcam aí João capítulo 1, versículo 16 e 17, que nós aprendemos que Deus enviou o seu Filho Jesus, dando graça sobre graça. Por que graça sobre graça? Porque a primeira graça é chamada de Hesed, bondade não merecida. É aquela que Deus concedeu durante todo o tempo dos históricos humanos, desde o Antigo Testamento. Aquela bondade que perdoava iniquidade e transgressão, mas não perdoava pecados. Por João, isso, pastor? João 1, 16 e 17. Deixa eu só confirmar aqui que isso é isso. Isso. João 1, 16 e 17, tá? E dentro dessa passagem, você vai ler lá, ó, João dizendo, ó, todos nós recebemos de sua plenitude, graça sobre graça. Por que graça sobre graça? Por que João fala duas vezes a palavra graça? Porque a primeira graça era aquela do Antigo Testamento, que perdoava iniquidade e transgressão, mas não perdoava pecado. Aí eu concordo que a lei não tinha poder para purificar e salvar a pessoa. Realmente. Porque o próprio Paulo diz que a lei foi dada para quê? Para mostrar os pecados, e não para perdoar pecado. Então, realmente, então não tinha como perdoar pecado, que era transgressão de morte. Não tinha. Já no Novo Testamento, quando Yeshua vem, ele traz isso aí. Ele traz essa graça, que é a segunda graça sobre graça que João está dizendo no versículo 16. A segunda graça, além de perdoar a iniquidade e perdoar a transgressão, perdoa pecado. Consegue fazer a abençoada da pessoa que matou, que estrupou, que morreu, ela lá na cadeia, se ela falar, eu quero aceitar Jesus e me arrependo de todo o meu coração, ela é perdoada. Por Deus, ela não pode ser morta. Não é que não pode, Deus pode matar, mas o próprio Deus perdoa. Por quê? Porque ela está aceitando e recebendo o sangue, agora o único, que não tem mais sacrifício de animal. Agora ela recebe o sangue de Jesus como propiciação pelo seu pecado. Aí dali em diante, se ela pecar, aí ela corre risco de morte. Porque Hebreus diz que não resta mais sacrifício para o pecado. Não adianta continuar dentro do pecado do mandamento. Porque se você pecar, você está sacrificando Jesus o tempo todo. Aí não tem jeito. Tá? Mesmo assim. Por isso que eu falo, o sangue de Jesus cobre, espia, se leva para o reino, leva. Mas quando você peca ou transgride por fraqueza, ignorância. Agora, quando você transgride por dolo, matei mesmo, vai morrer. E nem o sangue de Jesus vai te cobrir do perdão. Pode ter certeza.
Pode ter certeza. Pode ter certeza do que eu estou falando. Tá? Então tem que aprender, tá? Separem essas coisas. Deixem separado aí. Tá bom? Deixa eu fechar aqui. A irmã vai ter que ir para lá, né? Porque ela tem que começar a live lá. E aqui, ó, hoje, a gente vai deixar para depois, eu peço que vocês leiam lá. Ô, irmã Fabiana, nós tínhamos parado, que você falou em qual página? 15. A página 15. Então, no próximo domingo, nós vamos entrar nessa página 15. O pastor Ismael tem que entrar, porque ele já está quase 3 domingos sem fazer a live direitinho. Falou que houve um imprevisto, aconteceu alguma coisa lá. Eu vou perguntar para ele o que aconteceu, espero que não seja nada grave. Mas na próxima live a gente entra aqui no 15 e vai fazer o estudo, tá bom? Então, irmãos, só até aqui. Gostaria de saber, os irmãos gostaram? Muito. Muito bom aí. Show de bola. Fez a separação, a classificação. Muito bom, pastor. Deus abençoe. Entendeu o que é Tanar? O que é o acróstico? Torá, Nevim, Ketubim. E entenderam por que os profetas... Oi? Depois você me manda a live de hoje cedo, por favor. Vocês entenderam o que significa, por que os profetas existem? Por que tem o debate que... Então a gente entende que hoje tem profeta igual antigamente? Não tem igual a eles. Mas tem o ministério? Tem. Basta a pessoa querer, basta a pessoa aprender a fazer essas classificação de separação de leis, basta estudar essas leis, orar ao Senhor para dar o espírito dele de poder de palavra e profetizar. Porque a unção existe, o ministério existe. Mas o profeta, na essência, não tem igual a eles. Porque hoje em dia, infelizmente, a teologia bagunçou tudo isso. Mas tem, tá? Mas tem. Então vocês aprenderam isso também, tá? Aprenderam isso aqui também. Aprendeu que a festa do Pentecoste celebra a dádiva da Torá, que foi dada lá em Êxodo 20, que lembra da profecia de Joel e cumpriu-se em Atos 2. E agora você entende o que é ser cheio do Espírito Santo, né? Não é só ser cheio para ficar recebendo e botar a mão na cabeça para curar e expulsar demônio, porque a intenção do povo é ser cheio do Espírito para isso, para se exibir. Eu sou cheio, eu sou usado. E o Espírito Santo não foi dado só para isso. Foi também, mas o principal não é isso, não. A constituição principal é pregar a lei e os mandamentos de Deus, o amor de Deus, o ensino, para criar o reino, implantar o reino de Deus na terra. Então, é isso aí que vocês aprenderam hoje. Vou abençoar vocês. Evarei Rehar Adonai Veishmerecha, Yair Adonai Panavelecha Vihunek Tzar Adonai Panavelecha Vayetsen Lecha Shalom. Que o Senhor abençoe e vos guarde, resplandeça o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e coloque em vós a paz, em nome de Jesus. Assim vos abençoo. Amém. Amém? Deus abençoe, fique com Deus. Shalom. Deus abençoe. Shalom, shalom. E vamos se falando, em nome de Jesus. Fica com Deus. Amém. Shalom. Tchau, tchau.